Paizinho, obrigada pela tua graça, pelo teu amor. Fala conosco essa manhã. Renova nossa esperança, abre os nossos olhos. Fala aos nossos corações. Que a palavra que for ministrada hoje possa gerar frutos. E frutos que mudem algo em nós. Frutos que frutifiquem. Frutos que deem sabor às nossas vidas. Que alimente os nossos desertos. Em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, Isabel, Paraguai, Aleixo, oi, Ju, Beth. Vamos lá, gente. Queria compartilhar uma palavra com vocês. Eu vou ler 2 versículos pra gente começar. O primeiro tá em Filipenses 3, que diz assim: eu não penso que já consegui isso, porém, uma coisa eu faço. Esqueço aquilo que fica para trás e avanço para o que está na minha frente. Continuo a correr para conquistar o prêmio, pois para isso já fui conquistado. Isso é um. E tem outro também, que é Filipenses 1, só para vocês saberem. Eu, Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, escrevemos esta carta que eu li para vocês, esse pedaço, para todos os moradores da cidade de Filipos, que pertencem ao povo de Deus e que creem em Cristo Jesus, e também para os bispos e os diáconos da igreja. Lendo essa carta de Paulo, de Timóteo, para o povo de Filipos, eu lembrei de uma história, de 2 na verdade. A primeira foi de Terá, que está em Gênesis 11. Eu só vou ler um pedacinho para a gente começar. Que diz assim: Terá saiu da sua terra, da sua cidade de Ur, na Babilônia, lá na Mesopotâmia, onde morava com a sua família. Oi, Bernarda. Para ir até a terra de Canaã, com a sua parentela. Porque seu filho tinha acabado de morrer, seu filho Arã. Vou falar sobre isso também. Eles chegaram até Arã e ficaram morando ali. E Terá morreu em Arã com a idade de 205 anos. Eu fiquei pensando nisso de continuar, na palavra de continuar, de recomeçar. Eu até postei ontem que uma frase que tem a ver com o que a gente vai falar, tem a ver com o que surgiu, como surgiu a palavra, que diz que eu pensei, né, que quem para no meio do caminho não chega a lugar nenhum. Eu pensei e vivi essa frase durante a semana e lembrei desse texto de Filipenses e lembrei da história de Terá e da história de Judas. Terá, ele era pai de Abraão e Aline Belge de Santa Maria de Jetibá. Beijos, beijo Bahia, beijo Rio de Janeiro, beijo Espírito Santo, beijo Dubai, beijo todo mundo, Estados Unidos. Vamos lá. Terá era pai de Abraão e ele tinha um filho também chamado Arã. E ele vivia em Ur dos Caldeus. E Arã, seu filho, morreu. E ele ficou desolado, né? Pela morte do seu filho. Ficou arrasado. E ele reuniu sua parentela. Deixa eu desativar um pouco os comentários, gente, senão eu não consigo raciocinar. Eu tenho esse probleminha. Depois eu volto com tudo, hein? Ele estava em Ur dos Caldeus e o seu filho morreu voltando. E ele ficou desolado com aquela situação
não sabia mais o que fazer, tudo lembrava seu filho. Ele já tinha outros filhos, mas perder um filho é perder um filho. Então, de repente, ele reuniu sua parentela como um bom patriarca e avisou que eles iam mudar de lugar, eles iam sair daquela geografia, eles iriam para Canaã. Eles iriam atravessar o rio. Depois, Abraão atravessou, né? Olha que interessante, eu não tinha pensado nisso. Abraão atravessou e chegou a Canaã. Mas Terá, seu pai, teve essa ideia antes. Que coisa. E nesse meio do caminho que Deus fala com Abraão. Mas isso aí é uma outra história. Me veio à mente agora. Ele reuniu e falou assim, olha, eu não vou mais ficar aqui. Nós vamos sair daqui e vamos para Canaã. Vamos para outro lugar. Terá estava muito mal e ele precisava fazer alguma coisa. E ele foi com a sua parentela, com toda os seus bois, suas ovelhas, para outro lugar, a caminho, em direção a Canaã. Eu fico imaginando ele caminhando com aquelas dores, porque ele tomou uma decisão, ele queria sair dali, ele quis tentar outra coisa. Só que no processo, assim, de ir tentar, as coisas não estavam saindo de repente como ele queria. Não estava dando tão certo assim, a dor que ele estava sentindo não estava diminuindo. E ele começou a ficar desanimado. Eu imagino, que eu fico me imaginando, e acontece isso com a gente, com aquela mudança, com aquela rota. Porque quando a gente decide algo, quando a gente tenta fazer algo novo, quando a gente tenta empreender, quando a gente tenta mudar de direção, a gente começa a até romantizar o caminho daquela nova direção. O caminho daquele novo começo, daquele recomeçar. E durante o caminho, quando as coisas não saem como a gente imagina, a gente se frustra. A gente começa a desanimar. Pô, mas não era assim. Não foi isso que eu planejei. Continuar, recomeçar, é muito difícil. Persistir no caminho da direção oposta que você está vivendo é muito difícil. Começar algo e no caminho você vê que não tá dando tão certo como você imaginava, não tá fluindo como você gostaria, o desânimo bate. E Terá estava a caminho de Canaã, saindo de Ur de Caldeus, e as coisas não estavam saindo como ele planejou. Ele estava sentindo tudo igual. Aí ele decidiu descansar. Ele decidiu parar um pouco. Ele decidiu dar um tempo. Ele decidiu respirar, porque ele estava desanimado. Aí ele juntou a sua parentela novamente e avisou e comunicou, olha, a gente vai dar uma parada. Vamos parar aqui nessa cidade, na próxima cidade, a mais perto, que se chamava Arã, nome do seu filho, e vamos descansar, para depois a gente continuar. Terá, ele não deu conta de continuar, e ele parou em Arã. Só que essa parada, que na verdade iria ser uma parada, se tornou um ponto final na vida de Terá. Terá não conseguiu sair de Arã. Ele morreu com 205 anos, se eu não me engano. Sua sorte não mudou. E ele ainda enterrou parte de uma família, da sua família com ele.
ele não deu conta de continuar. Recomeçar para Terá era muito difícil. Ele já tinha experimentado o que é ser pai, ele já tinha experimentado algo, então continuar, buscar viver isso de novo era difícil. Pesa muito recomeçar, continuar, depois que a gente já experimentou certa situação. É muito mais fácil quando a gente ainda não viveu. Vocês imaginem alguém falir depois de ter tido tudo. Alguém recomeçar na área, no trabalho, depois de já ter trabalhado. Se recolocar no mercado de trabalho, depois de ter sido mandado embora e agora com uma idade avançada, como recomeçar? Como? Ele já experimentou o que era. É difícil você sonhar novamente quando você experimentou um sonho e teve esse sonho ceifado de repente. É difícil você recomeçar o ministério quando você caiu. É difícil você recomeçar algo que você já tenha experimentado. Você viveu algo e você foi muito amada e depois de ver um novo amor, você foi muito decepcionada. Como acreditar novamente? É muito mais fácil quando a gente não viveu. Onde tudo é novidade. Eu não experimentei isso ainda, então eu não sei como é. É mais fácil. Terá, ele não deu conta de continuar. Porque o processo, a caminhada, nem sempre são flores. E enquanto a gente não tirar esse romantismo da caminhada, do processo da volta, do recomeço, a gente não vai dar conta de continuar. Nós precisamos entender que recomeçar, persistir, o caminho não vai ser perfeito sempre. Vão ter buracos no meio do caminho desse recomeço, dessa volta, desse novo projeto. Às vezes a gente planeja uma coisa e a gente coloca metas e a gente fala assim, daqui a tanto tempo a gente vai estar vivendo assim, vai estar vivendo assado, e as coisas não dão certo e a gente se frustra. A gente precisa colocar metas, ok, mas a gente tem que entender que nem tudo vai sair do jeito que a gente quer. Quando a gente tira essa fantasia, quando a gente para de fantasiar que o caminho vai ser fácil, fica menos difícil persistir. Quando a gente entende que vão ter obstáculos, fica mais fácil a gente não desistir no primeiro não da vida, no primeiro empecilho que vier. E às vezes a questão da religião, assim, não é dessa coisa do Deus, de Deus muda tudo, para de sofrer, vem até Jesus, dá até uma confundida em nós, sabe? Porque a gente sente que é uma direção de Deus, o que a gente vai fazer. Então a gente coloca toda expectativa naquela nova direção, sabe?
E a gente começa a caminhar, achando que tudo vai dar certo como nós queremos, porque Deus está no negócio, porque eu ouvi uma palavra, porque Deus falou comigo. Só que as coisas não são assim. É por isso que às vezes as boas novas falando, quando a gente fala do evangelho, das boas novas de uma maneira muito prática, aprisiona, confunde. A gente tem um encontro com Deus e a gente acha que a nossa vida vai ser desatada assim. Porque quando nós estamos em Cristo, nova criatura nós somos, tudo que é velho se passou, e isso tudo se fez de novo, e a gente começa a colocar versículos soltos. E não é assim que funciona. A gente vive anos numa condição, anos repetindo um padrão, e a gente acha que aceitando a Jesus, as coisas vão mudar assim. Não é assim que funciona. Persistir, continuar, é muito difícil. É muito mais fácil a gente desistir, como terá. É muito mais fácil a gente voltar para a condição antiga que a gente já conhecia. Judas, ele errou, né? Ele traiu seu mestre. Mas no mesmo período, Pedro também traiu. Negou Jesus. Só que Judas, ele não deu conta de fazer o caminho de volta daquele erro. Ele já tinha experimentado viver com seu mestre, com seus amigos, ele já tinha experimentado ser uma pessoa confiável, estar dentro uns dos discípulos do mestre. Ele já tinha vivido aquela experiência e ele estragou tudo. Então, ele não deu conta de fazer esse caminho, esse processo, porque ele não estava conseguindo nem se enxergar. Pedro errou igual a ele. Mas ele persistiu aos trancos e barrancos, mas ele persistiu e decidiu fazer o caminho de volta. E não, o caminho não foi um caminho só de flores. Pedro era muito inconstante. Só que ele quis sair daquela condição, quis consertar aquele erro, quis experimentar a amizade com o mestre novamente. E no processo, ele tentou desistir, no processo ele questionou, no processo ele foi, mas ele foi sendo modificado. E de um Pedro inconstante, ele escutou do mestre: Pedro, você é rocha, e sobre ti eu edificarei a minha igreja. Judas desistiu no meio do caminho. Terá desistiu no meio do caminho. Nós precisamos entender que no caminho do recomeço, no caminho do continuar, vão ter buracos. O seu planejamento não vai se cumprir perfeitamente. A dor não vai sumir de um dia para o outro. A sua empresa não vai se reerguer tão facilmente assim. O seu ministério também não. Isso faz parte de um evangelho real na vida.
Porque o passe de mágica não existe, só nos ilude. Quando nós temos essa fé consciente, quando nós temos esse entendimento que nós vivemos nesse mundo e que nós vamos passar por tribulações, mas que Deus vai estar conosco em todos os momentos, inclusive nas tribulações e nos processos de recomeço, a gente se frustra menos e a gente consegue chegar no final. Nós temos que gerar em nós expectativas, sim, que as coisas vão acontecer, que tudo vai dar certo, mas não que o caminho vai ser fácil porque nós estamos em Cristo ou com Cristo. Essa é a diferença das boas novas consciente. E essas boas novas consciente não tira o sobrenatural de Deus, entendeu? O Deus do impossível. Vocês estão me entendendo? Vou ativar agora aqui pra gente bater um papo sobre isso. Vocês estão me entendendo? Porque quando a gente sabe que tudo é possível quando a gente entrega nossas vidas a Deus, como o B falou. É verdade, tudo é possível lá quando chega no final. Só que o entregar a vida a Deus não quer dizer que o processo, que o continuar, que o recomeçar vai ser perfeito. Por exemplo, quantas pessoas estão vivendo um momento de queda financeira, de problema financeiro nessa pandemia? E essas pessoas têm Deus. Essas pessoas confiam em Deus. Sabem, no fundo, que no final as coisas vão se encaixar. Mas viver o caminho, o processo da restauração, da restituição, não vai ser fácil. Entender que vai ser necessário diminuir o padrão, mudar de lugar, de geografia, não vai ser fácil. Porque a gente imagina, não, vai dar tudo certo no final. Então, oi Tirene, então Deus vai tá tudo no controle de Deus. Então, eu vou fazer isso, eu vou diminuir isso, então vai dar. A gente faz uns planos. Aí começa a viver e não é tão fácil assim, não aluga a casa tão fácil, não muda assim, não vende, não vai. E as coisas começam a embaralhar. Aí o desânimo vem. Vocês estão entendendo? Essa consciência. Eu fico imaginando terá. Exatamente, Beta. A dor no caminhar existe. E existe. Com Deus também. A diferença é que no fundo, nos nossos dias bons até, porque nos dias maus a gente até dá uma anulada nisso. No fundo nós sabemos que tudo vai dar certo no final. Que Deus vai prover. Lu, eu te entendo e você tem muita propriedade para falar disso. Eu sei como foi difícil recomeçar, mesmo sabendo que Deus era comigo. A Lu falou, eu sei disso. E você tem vivido isso ainda, o recomeço. Eu também sei o que é viver isso. Quantas vezes eu já me coloquei de pé, ainda me coloco de pé, só crendo que eu preciso estar de pé. Me automotivando, sabe? Porque se automotivar é muito difícil também. Quantas vezes eu já falei e ainda falo, filho, levanta-te, tem de bom ânimo, pra mim mesmo. Eu pego esse versículo e grito pra mim, tem de bom ânimo. Não temas. Porque o processo não foi e não está sendo
como eu achei que fosse. Esse andar com Deus, onde nos é passado a ilusão que tudo vão ser flores, que tudo, que a gente tá com Deus e acabar os nossos problemas, é angustiante. Marcela, te amo. É angustiante porque as coisas não são assim. Judas, você errou, mas tem solução. Calma. Tá triste hoje, vive um dia após o outro. Você é falho mesmo. Você achou que a dor ia sumir? Você achou que a falta de Arã ia desaparecer? Onde está escrito isso? Não vai desaparecer assim não. Me dá a mão. Me dá a mão que eu vou junto com você. Quando a gente vive uma fé consciente, quando a gente caminha com pessoas conscientes, fica menos pior o recomeço. Menos pior o continuar. A gente sabe muito bem que quem para no caminho não chega a lugar nenhum, mas é muito difícil não parar no caminho. É muito difícil não desistir. É muito difícil crer o tempo todo. Crer o tempo todo a ponto de não desistir. Porque a gente, no processo, vocês conseguem me entender, no processo o nosso crer oscila. Um dia a gente crê mais, um dia a gente crê menos, um dia a gente não crê. Mas o nosso crer verdadeiro tá ali, entendeu? A nossa fé tá ali. Quando a gente tem essa visão consciente do Evangelho. Agora, quando a gente romantiza muito, quando a gente floreia muito, é muito mais fácil o nosso crer desistir, a gente enterrar a nossa esperança. Como Terá enterrou. A gente bota eu fico imaginando, cara, de verdade, eu fico imaginando Terá caminhando, porque eu imagino vários projetos da minha vida, eu vivendo e a coisa não dando certo, e eu tendo que continuar mesmo as coisas não dando certo, sabe? Mesmo eu recebendo não, mesmo não saindo como eu queria, tendo Deus, e eu fico Terá saindo de Ur dos Caldeus e pensando assim, não, agora eu vou mudar de geografia, eu vou fazer isso, então a dor vai sumir, a lembrança vai sumir, ele tá caminhando, os dias começam a passar e nada muda dentro dele. E ele fala, cara, eu já tô aqui, sei lá, há 30 dias e nada mudou? Como assim? Então eu vou desistir. Porque nada mudou. E ele para no meio do caminho. Recomeçar. Continuar, persistir, mesmo tendo Deus, é muito difícil. Exatamente assim que acontece, é difícil. Cada passo dado em busca da felicidade. Ainda mais que quando cada passo desse, Cris, não é como a gente queria, entendeu? Não é como a gente gostaria. As mudanças são tão bruscas que às vezes nem acredito que estão em outro lugar. Que apesar de tudo continuo de pé. É verdade. Só que a gente precisa persistir. E quando a gente fala em persistir, em continuar, não tem a ver com persistir e continuar andando em linha reta e dando glória a Deus o tempo todo. Porque nós não damos conta também de viver assim. Pelo menos eu não dou.
O persistir, o continuar, vão ter oscilações, vão ter desânimos, vão ter dias maus, vão ter isso tudo dentro de nós, essas coisas todas vão acontecer dentro de nós. Mas nós não vamos desistir, mas nós não vamos parar no meio do caminho. Mas nós vamos sentir todos esses desânimos, nós precisamos estar conscientes que vamos sentir isso. Nós temos que estar conscientes que andar com Deus é viver nesse mundo também. E viver as questões desse mundo. Quantas vezes a gente ora por uma coisa e a gente vem pedindo uma porta de emprego, a gente vem pedindo uma mudança e as coisas não saem como a gente gostaria, no tempo que a gente gostaria, e isso vai batendo um desespero. E vai bater mesmo, mas esse desespero, que nós temos que lembrar que esse desespero, esse desânimo, esses buracos fazem parte do caminho. Porque Deus não nos prometeu um processo maravilhoso, assim, onde tudo vai dar certo. Ele prometeu que a gente vai chegar lá. Até porque a gente vive nesse mundo. Então esse tipo de fé nos traz consciência e nos anima. Cara, hoje foi um dia mau. E nos dá até a intimidade com Deus de falar assim, Deus, deixa eu te falar, eu sei que o processo está difícil. Mas, pô, eu tô fazendo de tudo, eu tô mudando a rota, eu tô saindo dali, eu tô tentando me recolocar no mercado de trabalho, mesmo com 50 anos. Eu tô tentando um projeto novo. Eu sei que o Senhor tá nisso e olha, não tá acontecendo. Eu sei que o Senhor sabe de todas as coisas, eu sei que o Senhor sabe, mas cara, eu não tô vendo. Me dá um alívio, me dá um refrigério, me dá um sinal. Eu trabalho com sinais dentro de mim. A gente precisa até ter esse tipo de relacionamento com Deus na trajetória. Você imagina alguém que perdeu o emprego agora, mais velho, tendo que pagar a conta e tendo que se reestruturar, e tá colocando currículo, e tá buscando alternativas, e tá fazendo um monte de coisa e nada tá fluindo, e o retorno não tá vindo, e tá usando a mídia para isso, social, né, para essas coisas, e o retorno não tá vindo, o desespero que não deve bater. Então uma fé consciente fala assim, Deus, eu tô fazendo tudo. Eu tô buscando alternativas, eu tô colocando currículo, eu tô usando que tem os meus recursos, as ferramentas que eu tenho, que o mundo, né, meu universo dispõe pra mim, só que as coisas não estão acontecendo. Alivia aí, alivia porque eu não vou desistir. Mas é difícil. Por isso que eu prezo muito por uma fé consciente, por isso que eu prezo muito para um relacionamento íntimo com Deus. Para nós, para esse tipo de oração existir, porque se esse tipo de oração não existir, a gente sucumbe. A gente acha que não está acontecendo porque Deus não está no controle, porque a gente está em pecado, porque aconteceu isso, aquilo, outro. E não é verdade. Não é verdade. Nós precisamos, no caminhar, externar os nossos questionamentos, nossas dores, nosso desânimo para Deus, porque assim a gente persiste, porque assim a gente continua. A gente tem que trazer à memória também o que nos traz esperança. Por exemplo, a Mayara botou assim, quando andamos com Deus, o fardo é muito mais leve. Pois é, o fardo se torna leve porque nós temos uma fé consciente, porque nós temos um relacionamento com Deus e porque nós podemos falar com Deus o que nós estamos sentindo para Ele nos aliviar. Não que tudo vai dar certo no processo. Não que o caminho não vão ter buracos, sabe?
O fardo é leve porque a gente pode dividir a nossa angústia de das coisas não estarem fluindo. E daqui a pouquinho a conta vai vir, o boleto vai chegar e você está usando todas as estratégias e nada dando certo. E você vai ser despejado e nada está dando certo. O fardo se torna leve quando nós caminhamos com intimidade com Deus. O fardo se torna leve quando nós temos um relacionamento com Deus. A Lu, eu tenho que lembrar todos os dias tudo que Deus já fez por mim para continuar firme. Eu sei da história dela. E eu sei que no processo ela teve muitos buracos. E a intimidade dela fez com que ela recorresse a essa alternativa. Eu tenho que lembrar. Eu tenho que escrever. Eu tenho que ouvir tudo que eu já vivi. E tudo que eu vivi no processo para eu não desistir, porque eu ainda não cheguei aonde eu quero chegar. Beta, nós estamos caminhando juntas, também sei da sua história e oro por você. Nessa estrada, como nós temos falado no WhatsApp, de inconstância, de ânimo e de desânimo, mesmo tendo a fé lá. Nessa estrada de verdade, de falar o que está no coração e de pedir a Deus sinais, porque Deus, eu sei que você está nisso, mas está difícil a conta não fechar, nenhuma estratégia que eu usei dá certo. Eu preciso de um ar para respirar, de um fôlego para poder continuar. Porque senão eu vou desanimar. Alguém escreveu aqui, a Michelle escreveu, os obstáculos fazem parte do processo de crescimento. Pois é, fazem parte. Mas a gente tem que, por exemplo, lembra Deus? Fala assim, eu sei que faz parte do meu crescimento, Deus. Eu sei que isso me estica, mas eu não tô dando conta. Eu preciso de um alimento, então, mais forte para eu pular esse obstáculo. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Porque assim, a gente fala sobre continuar, eu recomeço em Deus, Deus está comigo. A gente fala de uma maneira nos esquecendo que vão existir buracos. Então, frases de autoajuda, quando a gente cai no buraco, não adianta. Então, o que a gente tem que fazer durante esse processo é quando o desânimo chegar, quando as oportunidades não chegarem no tempo que você espera, é falar, Deus, eu sei que você está no controle de tudo. Eu sei que você sabe que daqui a 4 dias meu boleto vence. Daqui a 4 dias vai acontecer alguma coisa. Sei que o senhor sabe que hoje é a última vez que a gente vai comer. Eu sei que você vai dar um jeito, mas me alivia. Me dá um mimo, porque eu não sei, eu não consigo enxergar como o senhor consegue, como o senhor enxerga. Como eu falo isso para Deus? Deus, eu sei que o Senhor vê o final das coisas. O Senhor abre a minha vida e vê como eu vou ser. Mas eu não vejo. Então, para mim é muito difícil persistir sem mimos. Vocês imaginem, Pedro, Jesus escolheu Pedro. Ele já enxergava Pedro como Pedro iria ser. Pedro era iletrado, inconstante, briguento, aquela coisa bem carnal. Mas Deus já sabia como Pedro iria ser. Uma rocha constante. Ele era pescador de peixes. De gente, não. Ele nem era muito sociável. Mas Deus já enxergava como que ele iria ser pescador de almas.
Então ele enxerga como a gente vai ser, como nós somos, o que vai ser no final. E Pedro não desistiu no processo, mas durante o processo ele teve muitos mimos. Porque se ele não tivesse muitos mimos, ele iria desistir. Ele pagou o preço também para ter mimos, ele encarou. Lá na tempestade, os discípulos e ele já tinham vivido milagres com Jesus. Jesus vai descansar do outro lado do lago de Tiberíades, do lago de Genezaré. E eles estão no barco, os discípulos, e de repente uma tempestade chega e Pedro viu Jesus fazendo milagres. Chega e fala, cara, que isso? Tô morrendo de... Começa a sentir medo. E aparece um vulto e todo mundo fica apavorado, mas não fala nada. E ele fala, cara, é um fantasma. E Jesus fala, não sou eu. E ele fala, cara, se é o Senhor mesmo, me leva aí contigo. Me dá essa segurança. Me dá um alívio. Me traz à tona para respirar. E Jesus falou, vem. Vocês estão entendendo? Esses mimos, os mimos necessários. Esses mimos são muito importantes para a gente não desistir. Quando a gente tem um relacionamento com Deus, a gente clama por esses mimos sem reservas e sem culpa. Sem também aceitar, não, Deus sabe todas as coisas, então eu vou ficar, eu tenho que viver aquilo. Eu adoro Isaías, né? Isaías, quando Deus fala através de Isaías pro povo. Olha aqui, galera, presta atenção. Entra em juízo comigo. Me mostra a razão pelo que eu tenho, porque eu tenho que abençoar vocês. Esse Deus que fala isso pra gente. Tá no processo aí, Dani? Então tá, fala comigo aí. Entra em juízo comigo. Me mostra por que eu tenho que te abençoar, por que eu tenho que te aliviar. Eu uso esse versículo direto. Eu tenho que me aliviar, Deus, porque eu te amo de tudo. Eu sou toda errada, mas eu te amo. Eu quero chegar do outro lado. Eu quero atravessar o rio. Essa fé consciente de não desistir precisa existir entre nós. Entender que vamos falhar, que existe um processo de dor, tristeza, desespero, que são naturais. Entretanto, saber que nesse processo Cristo sempre estará conosco, isso injeta em nós um ânimo interior. Exatamente, Dayana. É isso. Essa é a fé consciente. Tirene me viu pequena. O importante é que não estaremos só. Jesus prometeu estar sempre conosco. Quando estivermos na montanha e também quando estivermos no vale. Exatamente. É preciso deixar de lado uma fé imaginária e colocarmos em prática uma fé consciente, humanizada. Resumiu. O melhor presente de Deus foi me ensinar a ter esse relacionamento com Deus. Que bom, Belzinha. Um relacionamento de verdade. Bom dia, pastora Nani. Essa é a fé consciente. A Dayana resumiu tudo. É preciso deixar de lado uma fé imaginária e colocar em prática uma fé consciente, humanizada. Quando nós fizermos isso, nós não vamos parar no meio do caminho e nós vamos chegar ao nosso alvo. Nós vamos prosseguir. Nós vamos chegar, conquistar aquilo que Jesus já nos deu na cruz. Amém? Tá acabando. Já me avisou aqui. Eu quero deixar essa palavra para vocês. Que a Dayana, que eu vou usar isso, Dayana, resumiu bem. Coloque em prática uma fé consciente. E uma fé consciente, humanizada, não tira a divindade do nosso Deus do impossível, que faz milagres. Esse Deus que construiu o mundo inteiro. Não tira.
Uma coisa não interfere na outra. Pelo contrário, nos conscientiza muito mais, ainda mais, da necessidade que nós temos dele nas nossas vidas. Que nós precisamos muito do processo, no processo da intervenção dele, do cuidado dele, do olhar dele sobre nós. Que nós não damos conta sozinhos porque nós somos humanos e temos uma fé humanizada e consciente. Que às vezes nós não damos conta de ter uma fé sobrenatural. Isso muda história e não faz a gente parar no meio do caminho. Não desista. Essa palavra é para mim. Para eu começar essa semana. E eu quero compartilhar essa palavra para quem precisa hoje. Não desista. Pare de romantizar. Encare a vida com toda a verdade, pedindo a Deus pelo maná diário, pelo pão, pelo milagre todos os dias. Amém? Não sei se é tempo de orar, se vai cair. Paizinho, obrigada pelo teu amor, obrigada pela tua graça, obrigada porque o Senhor é um Deus de sim, sim, de não, não. O Senhor é um Deus que nos fez conscientes, o Senhor é um Deus que nos ama, o Senhor é um Deus que não desiste de nós, Senhor. Obrigada por essa palavra que nos tira da alienação, porque o Senhor não é um Deus que nos quer deixar, nos fazer alienados. O Senhor é um Deus que nos quer dar consciência. O Senhor é um Deus que quer que a gente tenha intimidade e relacionamento contigo, Senhor. Nessa manhã nós entregamos as nossas questões, o nosso caminhar, o nosso processo nas tuas mãos. E pedimos por intervenções diárias, pelo pão nosso de cada dia, todos os dias, porque nós não queremos parar no meio do caminho. Nós dependemos de ti, nós precisamos da tua presença, nós precisamos da tua graça. Sê conosco, Senhor, que o teu reino venha nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Tá acabando. Eu quero salvar. Que Deus abençoe vocês. Domingo que vem a gente vai estar ao vivo lá na nossa casa. Beijos.